E em 2015, eu comecei a ser procurado por muitos jogadores de pôquer que estavam passando por desafios da parte mental do jogo, né? Da parte psicológica, emocional, por mais que fossem bons tecnicamente, estavam passando por muitos desafios e queriam melhorar, queriam evoluir. E eu comecei um treinamento de alta performance com eles, dentro da minha área, e começou a ter um resultado muito legal, começaram a vir mais e mais e mais. Eu falei, caramba, tá aí um público muito interessado nesse trabalho que eu faço. Eu comecei a me Exato. especializar para eles. E aí você tenta meio aventureiro ali, às vezes acerta, às vezes erra, e você descobre que não é tão simples assim, que existe, né, tem técnica por trás. E aí você começa a buscar técnica. Então, no primeiro momento, você é o jogador menos completo que existe. Você não tem nada, você não tem nem técnica, você não tem nem habilidade mental. E é isso que acontece com o seu cérebro. O seu cérebro entra em tilt e ele trava. Ele trava. Então, começa no cérebro. E às vezes o cara fala: ah, mas você precisa entender a variância, você precisa estudar mais. Só que só entender a variância e estudar mais não adianta nada se o problema é cerebral. E são algumas coisas básicas que você precisa cuidar do seu cérebro para que ele funcione bem. E a primeira delas, por exemplo, é o sono. Porque a nossa mente funciona cerca de 97% no piloto automático, guiada pela programação automática, pelas regras já instaladas. Então, o que está programado na sua mente é basicamente o que vai determinar tudo, né? O seu comportamento e as suas reações, inclusive, a determinadas situações. Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui hoje com uma entrevista muito legal. Faz tempo que eu queria conversar com o Danilo. De repente, muita gente aqui do nosso meio não vai conhecer o Danilo. Ele vai se apresentar para vocês aqui. Ele vem do mundo do poker e vai poder ajudar muito a gente aqui também. Tudo bem, Danilo? Fala aí, Christian. Fala, galera. Obrigadão aí pelo convite. Sempre bom estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa área que é pouco falada para a importância que ela tem, né? Exatamente. A gente espera, né, que com a regulamentação e tudo mais a gente consiga expandir um pouco mais, né, os nossos meios aqui, né? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui porque vou pedir para apresentação. Danilo, tá me ouvindo bem aí? Travou aqui agora. Tudo certo? Beleza, então tá. Sim. Danilo, te apresento para o pessoal aí, então, qual é o teu trabalho, qual que é o teu segmento, explica para a gente um pouquinho como funciona. Bom, eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, alta performance, já trabalho desde 2010, meditação, desenvolvimento pessoal, alta performance e inteligência emocional, enfim, tem várias derivações dessa área, né? E em 2015, eu comecei a ser procurado por muitos jogadores de pôquer que estavam passando por desafios da parte mental do jogo, né? Da parte psicológica, emocional, por mais que fossem bons tecnicamente, estavam passando por muitos desafios e queriam melhorar, queriam evoluir. E eu comecei um treinamento de alta performance com eles, dentro da minha área, e começou a ter um resultado muito legal, começaram a vir mais e mais e mais. Eu falei, caramba, tá aí um público muito interessado nesse trabalho que eu faço. Eu comecei a me Exato. especializar para eles. Acontece que aí eu comecei a jogar pôquer também, e chegou um momento que muitos anos já, alguns anos jogando, 3 anos que eu já jogava, e aí aconteceu que eu tive um tilt, né? O que a gente chama no poker de tilt, que é quando alguma questão emocional relacionada ao jogo te trava, te bloqueia, você faz decisões ruins e depois você tem uma certa ressaca moral, se sente mal, Certo. e isso prejudica a sua lucratividade, seu prazer, enfim. E aí eu tive um tilt jogando, e eu, sendo que eu era recreativo, né? E meio que dei uma pausa nesse trabalho, porque eu falei, cara, será que isso que eu estou fazendo está sendo útil, está servindo para a galera? Um pouquinho daquela síndrome do impostor, né? E aí Sim. aconteceu que eu parei um tempo, pouco tempo depois, esse pessoal voltou a me procurar, mas justamente me procurar por causa de tilt. E foi aí que eu entendi, eu falei, cara,
antes de focar em alta performance, é fundamental que o jogador trabalhe essa parte mental, essa parte do tilt. Imagina que você tem 3 níveis de performance. O seu C-game, que é quando você está no seu pior desempenho, quando você faz tudo errado, quando você toma as piores decisões. O B-game, que é quando você está ali fazendo o seu jogo na média, não está no seu melhor, mas também está ok. E o A-game é quando você está no seu melhor. Acho que todo mundo já sentiu algum dia que estava operando no melhor, jogando no melhor, e parece que você faz tudo certo, que você não erra nada. Então, eu estava focando antes em levar o pessoal para o A-game. E o que eu não tinha percebido é que antes de você ir para o A-game, você precisa primeiro sair do seu C-game, né? Que é onde a maioria perde mais e é onde muita gente desiste, que é quando você está na sua pior performance. E aí que eu mudei o meu trabalho, eu passei a trabalhar na parte de corrigir os buracos, de tampar os buracos por onde a banca escorre, né? Por onde todo o seu dinheiro, a sua lucratividade vai por água abaixo, porque você ganha, e depois num tilt você devolve tudo, né? E foi aí que surgiu o GG Tilt, porque GG no poker é tipo good game, tchau, né? Quando você perde, o cara te fala GG. E aí no poker tem essa gíria de falar GG quando você, sei lá, terminou o namoro, GG pra namorada, tipo, tchau, acabou, adeus. Sim. E aí o GG Tilt, a ideia é tchau pro tilt. Legal, maravilha. É bastante usado, né, esse termo, né, GG ou GL, né, good luck, né, boa sorte, né? Então, o GG Tilt é para tirar o tilt acabar com ele, né? Legal explicar o que é tilt, porque aqui no nosso meio, no treino esportivo, a gente chama isso de recuperação de head, né? A gente trata muito como o head e o green. Mas a conexão é muito forte, porque 80% é emocional, eu acredito que tanto no poker quanto aqui no treino esportivo, e 20% é parte técnica, são as metodologias que tu tem, né, ou a parte de estrutura que tu tem, mas 80% é a parte psicológica, né? Então aqui nós usamos, as pessoas acabam se conectando um pouco mais no recuperação de head, que é basicamente o tilt, né? Tu tá indo bem, aí toma um head muito grande, tu vai tentar recuperar aquele head ali na frente, vai aumentar a tua stake, e aí é que tu leva, né, a paulada de novo, e aí é que a tua banca vai indo por água abaixo, né? Tem uma coisa que é muito parecida do que tu falou, que não, a gente traz isso até um pouco do mercado financeiro, né? Não é o quanto tu ganha, é o quanto tu gasta, né? Aqui a gente tem muito isso de preservar o capital, porque não adianta eu ganhar 10 mil reais, né, no trade esportivo e perder 15, né? Eu vou estar sempre devendo. Então, a gente tem que pela parte mental e também a parte técnica apurada, tentar eliminar com esses heads, né? Ou com os tilts, né? Sim, eu diria que recuperação de head, no poker a gente chama isso de buscar o ferro, que é quando o cara tá para trás e começa perdendo na sessão e quer recuperar o que perdeu e vai buscar o ferro. Mas ontem eu fiz um post dizendo quais são 6 erros que podem te fazer quebrar. E buscar o ferro é só um dos 6. Então, eu não diria que o tilt é recuperação de head. Eu diria que a recuperação de head é um tilt. Isso mesmo. É um tipo, existem colocação. vários. Isso mesmo. Porque, de certa forma, essa recuperação de head, ela vai te tiltar, entendeu? Ela vai te deixar tiltado. Mas não é que seja a única forma de tiltar, né? Vão ter outras formas, né? Sim, eu diria que quando você pensa em recuperar o head, aquela compulsão em recuperar o head, você já está em tilt, ou seja, o seu cérebro, porque uma outra forma de entender o tilt é quando o seu cérebro não está performando bem na área de tomada de decisões mais conscientes, mais lúcidas, boas decisões de longo prazo. Porque o seu cérebro entra em tilt e você entra num estado instintivo, animal, impulsivo, pensando só no aqui e no agora.
num curto prazo, você esquece o longo prazo. E isso é um processo cerebral. Isso acontece porque o seu cérebro ele está preparado, né? Faz milhões de anos que ele evolui para preservar sua sobrevivência. A sua sobrevivência no curto prazo é muito mais importante do que no longo prazo para o seu cérebro. Porque se você não sobreviver hoje, você não chega lá na frente no longo prazo. Então, aprender a pensar no longo prazo é um processo evolutivo que já acontece há milhares de anos, mas ainda está muito no início, né? O ser humano não tem uma habilidade tão boa de pensar no longo prazo como ele tem de pensar no curto prazo. Por isso que acaba sendo muito menor o número de pessoas que pensam, que investidores que têm uma visão, um pensamento de longo prazo, e a maioria quer o dinheiro rápido, né? Isso aí. A gente vive falando isso, nós temos a nossa mentoria aí, que a gente fala muito sobre isso. Eu tenho um sócio, que é o Alexandre, e a gente hoje mesmo estava comentando sobre isso, né? Que a gente faz algumas postagens onde mostra os resultados e as pessoas ficam iludidas por esse resultado, né? Lógico, nós temos um resultado por todo o caminho que a gente já teve, mas as pessoas acham que entrando ou no poker ou no trade esportivo, ela vai dar uma virada na vida muito grande. E a gente sabe que isso é um erro tremendo, né? Eu gosto de juntar essas duas coisas, sempre vi o poker muito parecido com o trade esportivo, porque é uma renda variável, né? São coisas assim diferentes, a parte de fazer o trade e o poker é diferente, mas o pensamento ele é muito parecido, né? A gente tem que entender que é um longo prazo, que nós temos que trabalhar dia após dia para olhar lá na frente, né? E nós nunca vamos ter a nossa lucratividade hoje, amanhã, entendeu? Podemos ter uma sequência muito grande, né, de resultados positivos, e depois chega a bad run também, nós vamos ter vários resultados negativos. Então, e vou te falar, isso é hein? legal. Às vezes é arriscado o cara começar bem. Ele entra e começa Lógico, muito bem, isso. e ele acha, cara, eu sou muito bom nisso, ou isso aqui é muito fácil, vou ganhar muito dinheiro rápido. E aí ele começa Exatamente. a criar uma falsa ilusão de que vai ser fácil assim, de que ele vai ganhar sempre, e de repente Isso. ele cai do cavalo e aí a queda é feia. A gente vê muito isso, Danilo, que dentro do trade esportivo existem vários mercados, né? Existe o mercado para aquele cara que ele gosta de mais emoções, onde ele vai entrar e sair do mercado em várias oportunidades durante uma partida. Ou seja, ele vai investir menos dinheiro para acertar, ganhar um jackpot e ganhar mais, né? No nosso mercado do Correct Score, que é onde a gente se especializou, nós investimos mais e ganhamos menos a nível de porcentagem. Porém, o nosso grau de assertividade é muito grande, é em torno de 95%. Tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque dentro do nosso mercado existe uma síndrome que é a síndrome do super-homem, que é, a gente, por exemplo, está fazendo um projeto, nós acertamos 29 entradas seguidas, em questão de uma semana, 2 semanas. Legal, só que a gente não pode se sentir o máximo, porque ali na frente nós vamos ter o head, e nós temos que nos preparar para isso, entendeu? Então a gente vê muito dentro do nosso lado do mercado essa síndrome do super-homem, né? Do cara começar, achar que agora vai, entendeu? Agora eu vou ficar rico, e quando vem o head, ele vem para te derrubar. Danilo, falando um pouco sobre isso, tá? Do tilt, da parte mental, o que seria para ti, na tua opinião, um jogador completo? Tá? Aquele cara que ele tem todos os atributos para ser bem sucedido tanto no poker quanto no trade esportivo. Certo. Vamos pensar na trajetória normal do jogador que chegou a se tornar completo, né? Geralmente você entra, seja no poker, seja no trading esportivo, você entra e você não entende nada do assunto. E aí você tenta meio aventureiro ali, às vezes acerta, às vezes erra, e você descobre que não é tão simples assim, que existe, né, tem técnica por trás. E aí você começa a buscar técnica.
Então, no primeiro momento, você é o jogador menos completo que existe. Você não tem nada, você não tem nem técnica, você não tem nem habilidade mental. E aí, de repente, você descobre que tem técnica, você começa a estudar técnica. É o caminho mais tradicional, começar pela técnica, tanto no poker, imagino que no treino esportivo também. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. E Não, aí, tá certo, isso aí. aí o cara começa a estudar técnica, começa a aplicar, começa a ver resultado e fala, opa, aqui tem coisa, quanto mais eu sei, melhores são meus resultados. E aí ele começa a hipertrofiar a parte técnica e começa a criar uma certa sensação de que quanto mais eu sei, mais eu devo ganhar. E de repente, como existe uma questão que no poker a gente chama de variância, não sei como é que se chama no trading. Variância também? Sim, variância também. Existe a questão da variância, acontece um certo processo mental de, peraí, eu devia estar ganhando mais, eu devia estar acertando, o cara começa a ficar muito, eu estou certo e eu devia ganhar por causa disso. E aí ele encontra a variância e não consegue lidar com aquilo e começa a querer forçar a barra, começa a querer, sei lá, a síndrome do super-homem vem, e aí ele acha que ele é melhor. Enfim, muitos problemas, processos mentais podem acontecer, e é aí que ele cai da cadeira, cai do cavalo e percebe, peraí, eu não estou conseguindo viver disso, isso daqui está afetando meu sono, afetando minha vida familiar, meu financeiro está instável, não sei, será que isso aqui é para mim? Será que dá para viver disso? Será que eu não estava iludido? Começa a entrar em umas questões, muitos desistem aí, porque acham que, não, eu já estudei a parte técnica, as coisas deveriam estar indo melhor, se não estão indo é porque esse negócio aqui, acho que eu fui enganado, eu estava iludido, é melhor eu voltar para a segurança. E alguns já desistem e outros entendem, não, peraí, eu não estou conseguindo lidar com as questões emocionais que estão envolvidas aqui. Então, também tem, como eu aprendi na parte técnica, quando eu era muito ruim, tinha algo que eu não sabia ali. E muitos começam a perceber que, peraí, tem algo que eu não sei aqui. E aí começam a estudar e a desenvolver e treinar e a aprender sobre a parte mental. A maioria na porrada, porque não tem muita informação sobre o assunto ainda, não tem muito conhecimento ainda sobre esse assunto, muito menos especializado, né? Como eu estou especializando para o poker agora. Então, a maioria que chegou lá, que continua, que tem sucesso, já se tornou completo, aprendeu na porrada, isso foi 1% ou menos de 1% de um monte que desistiu porque não aguentou o tranco. Agora, alguns estão começando a perceber, e aí que entra o meu trabalho para tentar trazer isso, né, para o pessoal do poker e, quem sabe, em breve para o pessoal do trader esportivo, que é trazer, da mesma forma que existe muito conhecimento e ferramentas técnicas, trazer o conhecimento e as ferramentas mentais, porque é muito parecido o fato de você estudar, treinar e o resultado vem, e aí você começa a ver, nossa, isso aqui está me dando resultado, antes eu tiltava todo dia e agora eu estou tiltando uma vez por semana, porque eu comecei a aplicar as coisas, caramba, isso funciona, e aí o cara começa a investir, se dedicar naquilo e perceber que funciona assim como ele começou com a técnica, mas aí também é um novo processo de aprendizagem, de evolução, até ele ficar bom na parte mental. E aí que o cara que é bom na parte técnica e é bom na parte mental, esse é o que eu chamo de um jogador completo, ou no caso, um apostador completo. Certo. Tem duas questões que entrando nesse assunto, que é uma questão minha, não está nem aqui nas perguntas. Primeiro, eu estava conversando com o Alexandre, expliquei, né, ele também não te conhece assim, do mundo do poker, e ele disse, pergunta para ele quando a gente sabe que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim está tendo os nossos heads. É isso a gente chama da variância mesmo, que são resultados negativos que foram variância. A gente fez tudo certo, mas como que a gente administra isso? Por exemplo, leva 3, 4, 5 heads seguidos, né? Tem alguma técnica especial para conseguir administrar isso? Legal. E já deixa eu fazer a segunda pergunta, pode responder tudo junto. Vou complicar para ti aqui.
Mano, O trade esportivo e o poker é para qualquer pessoa? Ou existe aquela pessoa que diz, cara, tu pode treinar, tu pode saber toda a técnica, tu tem um desenvolvimento assim emocional ok, mas para ti não serve. Tu não vai conseguir progredir na profissão. acho que vou responder a segunda primeiro, né? Acho que, primeiro, Tá. nada é para qualquer pessoa, né? Acho que não tem nada no mundo que seja para qualquer pessoa, nem trabalho de escritório e nem trabalhar como trader, nem como jogador de poker. Acho que não existe nada que seja para qualquer pessoa. Tem uma questão de histórico, background, aptidão, habilidades e gosto, prioridades, valores, vontades. Acho que nada realmente serve para qualquer pessoa. Agora, por outro lado, como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu também acredito que qualquer pessoa que quiser alguma coisa é capaz de evoluir, Certo, certo. melhorar e chegar num nível é, acima da média, num nível de maestria naquilo, se tiver vontade e disposição de colocar todo o empenho que precisa, né? E alguns vão chegar mais rápido porque já tem uma aptidão maior, às vezes até genética, e outros vão demorar mais. Mas é muito comum em algumas áreas as pessoas que são número um não tinham a aptidão, mas tinham o sangue nos olhos, né? Tinham a determinação, isso é muito comum. Então, voltando ao assunto da variância, né? Como lidar ali com a variância. O primeiro ponto que eu ia falar, que eu esqueci de comentar da questão anterior, é que o interessante de trabalhar a parte mental é que ela não tem variância. Tudo que você Uhum. investe, tudo que você dedica na parte de evolução pessoal, mental, traz retorno, traz resultado. É tipo exercício físico, academia. Se você fizer sempre, Sim, você vai ter retorno sempre. Não quer dizer que você vai emagrecer sempre, porque tem outros fatores, mas você vai ter evolução sempre quando você faz exercício. O mental também não tem variância, acho que isso é muito legal. Agora no legal. técnico tem, né? Agora na parte operacional técnica tem a variância. E aí que entra uma das questões mais desafiadoras para jogadores de pôquer, e imagino que para o trader também, que é lidar com esses heads seguidos, mesmo fazendo o que está certo, né? Então vamos lá. Você me perguntou alguma técnica. Eu gosto de sempre ir na causa e não no sintoma, tá? Quando a gente procura uma Certo. técnica, geralmente a técnica quer resolver um sintoma, quer resolver ali a superfície. Então, você vai ter gente que vai passar por essa situação natural aí dos heads, da sequência de heads, e essa pessoa vai estar tranquila, e você tem uma pessoa que vai passar por isso, às vezes até menos heads em sequência, e ela vai se desesperar. E a questão não é a técnica, a questão é a mentalidade que está por trás do qual é o significado que você atribui àqueles heads, o que ele significa para você. E tudo isso vem muito atrás da técnica. Eu posso te falar uma coisa, eu posso te passar uma técnica. Quando você começar a perceber que está começando a bater um desespero, um tilt, uma falta de consciência, leva atenção para a respiração. A respiração é o que te mantém presente, o que te mantém no controle, e só de você respirar de forma consciente, você vai evitar entrar num impulso muito grande, muito inconsciente. Então, a respiração seria a técnica. Mas isso ajuda, mas não resolve. Tem Sim, várias sim. técnicas que ajudam, mas não resolve. O que resolve? Primeiro, o cara não está com pressão financeira, ele está respeitando o, a gestão da Sim, banca dele, a gestão de risco dele. isso. Então, se você não está respeitando a sua gestão de risco, não importa a respiração que você fizer, você tomar esses heads comprometerem 80% da sua banca, não tem meditação e respiração que vai segurar a onda do O cara vai cara, né? ficar ofegante de tanto respirar que não vai adiantar, né? Não tem o que fazer.
Aí que entra o que eu falei, entra a causa, né? Por que que o cara queima quando ele quando ele toma esses heads? É porque ele está comprometendo mais do que ele deveria nas operações? Aí já é algo para se refletir. Outro motivo, ele está focado, muito focado, está dando muita importância e a prioridade no jogo dele, né? Na operação dele, para o resultado de hoje, porque se você está jogando um jogo de longo prazo que tem variância e você coloca muita importância no resultado de um dia, a sua mente está mal programada, porque você está programando para dar importância para o curto prazo. E o curto prazo, nesse caso, se você fez as jogadas certas, ele não importa. Sabe? Ah, lógico, ninguém gosta de perder dinheiro, incomoda. Não vou falar que não vai incomodar. Incomodar vai, é chato, é desagradável, é desconfortável e desce amargo, assim. Mas a diferença para o quanto isso vai te impactar está na importância que você colocou ali. Se você realmente tem metas para o longo prazo e foca no longo prazo e sabe que hoje o importante é você tomar as boas decisões, que no longo prazo as coisas vão dar certo, mesmo se hoje não derem certo, você vai lidar com esse dia de uma forma mais tranquila. Se você não tem metas para longo prazo, se seu objetivo meu objetivo é ganhar dinheiro, meu objetivo é fazer dinheiro, e aí você senta todo dia para tentar ficar no lucro, aí o dia que você não ficar no lucro, você vai ficar mal e você vai fazer merda. O seu emocional, a sua estabilidade emocional, ela vai oscilar exatamente igual os seus resultados. O dia que você for bem, você está feliz. O dia que você for mal, você está mal. Isso. E aí a sua vida vai ser um inferno e das pessoas que convivem com você também, né? E isso é legal falar porque muitas pessoas que trabalham hoje numa empresa, de empregado, enfim, pensam, pô, eu vou para o poker, eu vou para o treino esportivo para ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter uma liberdade geográfica. Cara, mas às vezes tu vai chegar aqui, tu vai enfrentar todos esses problemas que tu tá relatando e a vida do cara vai se transformar no inferno. Ele vai pensar, pô, eu vou voltar lá para o meu emprego, porque lá eu trabalhava, à noite eu ficava tranquilo, entendeu? Desafios, vamos trocar problemas por desafios, porque é simplesmente um desafio característico da profissão. Isso, que todos enfrentam, né? E todos vão ter que enfrentar, todos enfrentam em algum momento, mais, outros menos. Então, assim, é só mais um desafio da profissão que o cara tem que se preparar. E é por isso que eu falo do jogador completo, ele se prepara para a parte mental também, ele prepara a mente para lidar com esses desafios também, né? E aqui vai mais uma dica mental para contribuir com essa questão, que eu sei que deve ser uma das questões mais complicadas de lidar, né? A nossa mente, o maior ativo da sua mente é onde você põe o seu foco, onde você põe a sua atenção. E a mente, ela não consegue focar e pôr atenção em pensamentos opostos, em pensamentos conflitantes, opostos ao mesmo tempo. Então, quando você está focado no head, você só consegue pensar naquilo, é aquilo que você olha, é aquilo que você sente e é só aquilo que você vê. Quando você foca na sua decisão, aquilo importa mais. Então, a minha recomendação é: mude o foco para a sua decisão. Eu tomei a decisão certa? Sim, beleza. Eu tomei a decisão certa? Não. Então, o que eu posso aprender aqui? O que eu aprendi aqui? Aí, você dá muito menos importância para o resultado imediato ali do que acabou de acontecer nas telas, né? Certo. Agora tu falou, de repente entrou num ponto que é a parte de estudo, né? Tanto no poker quanto no treino esportivo. Lá no poker a gente chama de rever as mãos, rever os torneios que a gente faz, né? E aqui no treino esportivo a gente planilha tudo para depois estudar, ver qual foi a entrada certa ou não. Então, acho que esse estudo constante também te deixa mais tranquilo, né, mentalmente, porque o que tu sabe que fez errado, vamos corrigir. E, às vezes, o head que tu tomou, mas fez a atitude certa, o movimento certo,
vai te deixar mais confortável, né? Porque tu sabe que está dentro de uma variância, né? Então, essa parte do estudo a gente bate também sempre nessa tecla. É uma coisa que eu quero falar, assim, que é um desafio que todo mundo passa. A gente que já passou por esse caminho das pedras, tanto nós quanto você também, a gente tem esses treinamentos onde a gente consegue abrir um atalho para quem está começando, porque com certeza o cara vai passar por tudo que a gente já passou, né? Tu vai tomar o resto, tu vai tentar recuperar, tu vai passar em todos os mercados possíveis, ou lá no poker tu vai jogar em torneios que tu não está apto para jogar, e até tu descobrir que existe um caminho correto. Então, é legal as pessoas também procurarem ajuda de quem está mais lá na frente, né? A gente não está aqui para vender nada, né? Mas eu digo que é legal procurar essa ajuda, porque tu consegue chegar mais rápido no teu objetivo, né? Sim, quando você vende um curso ou uma mentoria, quando eu vendo um curso ou uma mentoria, o que eu estou vendendo para o cara é tempo. Porque tudo isso que ele vai aprender comigo, ele poderia estudar e aprender sozinho. Eu já estou dedicando mais de 10 anos da minha vida, comecei em 2007. Eu já estou chegando a 15 anos da minha vida dedicado a estudar isso. Se o cara quiser dedicar 15 anos da vida dele para chegar nas conclusões que eu cheguei, nas técnicas que eu cheguei e tudo, ele pode. Eu acho que vai sair mais caro, por exemplo, do que ele contratar uma mentoria comigo e vai levar 15 anos, né? Então, quando a gente vende um curso, uma mentoria, a gente está vendendo um atalho, né? A gente está vendendo um atalho, exatamente. A gente sempre usa essa analogia do atalho, né? Nós vamos abrir o atalho. Não significa que não vai ter pedras no meio desse atalho. Tu vai ter que pular também algumas pedras, botar para o lado, mas a mata já vai estar aberta. Então é só caminhar na direção certa, né? Uhum. Talvez, Danilo, tu tenha já falado um pouco, mas eu queria saber quais são os 5 pilares para identificar o tilt. Não sei se um desses que tu já não falou, então vamos lá. Galera, 5 pilares para identificar o tilt lá no poker e o tilt do trade esportivo. É a mesma coisa. Explica para nós. Eu não diria que são 5 pilares para identificar, eu diria que são 5 pilares que sustentam o tilt, que causam o tilt. Eu vou falar do mais grave para o menos, tá? O primeiro pilar é um pilar fisiológico. Como eu falei, lembra que eu falei que o tilt é uma questão cerebral? É o seu cérebro que não está funcionando bem, a parte de tomada de decisões ponderadas, lógicas, o seu neocórtex, especialmente o córtex pré-frontal, ele acaba sendo desligado e o seu sistema límbico, que é o seu sistema emocional, animal, impulsivo, instintivo, assume o comando. E isso é a parte neurológica do tilt, né? É o seu cérebro em tilt. E se você for pensar, o que é o tilt? Tilt vem daquela máquina de pinball, que quando o cara balançava a máquina de pinball, a máquina travava. A máquina, e aí ficava aparecendo na tela, tilt, 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 e a máquina entrava em tilt. O tilt vem daí, né? E é isso que acontece com o seu cérebro. O seu cérebro entra em tilt e ele trava. Ele trava. Então, começa no cérebro. E às vezes o cara fala, mas você precisa entender a variância, você precisa estudar mais. Só que só entender a variância e estudar mais não adianta nada se o problema é cerebral. E são algumas coisas básicas que você precisa cuidar do seu cérebro para que ele funcione bem. E a primeira delas, por exemplo, é o sono. Se o cara não dormiu bem, vamos supor que o cara teve uma noite terrível, acabou de ser pai, e tem um filho pequeno que passou acordando e chorando a noite inteira, o cara não dormiu a noite inteira. Aí ele levanta e fala, bom, não dormi a noite inteira, mas 9 horas, vamos sentar ali, vamos começar e tal. E o cara vai operar assim. Normalmente ele aguentaria tomar 5 heads em sequência e estaria ali ok. Nesse dia ele toma 2, ele já está surtando. Por quê? Porque o cérebro dele está mais vulnerável ao tilt, está menos resiliente. E é isso que acontece quando você dorme mal. Você tem menos resiliência física, que é menos disposição, menos força, menos resiliência emocional, que é a capacidade de lidar com essas questões, e menos resiliência mental. Você não consegue pensar tão rápido e tão bem quanto você pensa normalmente. E isso é só por causa de um fator que não tem nada a ver com a técnica e com o conhecimento técnico, que é o sono. Aí tem outros fatores que interferem no funcionamento do cérebro, como
exercício físico, alimentação, até tomar sol, meditação, respiração, tem várias coisas que interferem. Então, o primeiro fator é fisiológico. Se o seu cérebro não está funcionando direito, não importa nada. Tudo vai... todo o resto perde a importância e perde a relevância. E é por isso que fala que o mental é 80%, né? Porque se você está mentalmente mal, você não vai conseguir colocar em jogo nada do que você conhece, nada do que você sabe. Você começa a operar, a jogar como um iniciante de novo, né? Então, o primeiro fator tem que ser resolvido e abordado esse, o fator fisiológico cerebral. O segundo é hábitos e rotina. O cérebro gosta de previsibilidade. Tudo que é tomada de decisão faz com que o seu cérebro gaste energia. Por exemplo, Steve Jobs usava sempre a mesma roupa porque ele não queria ter que pensar e decidir que roupa ele ia usar quando hoje eu indo para o trabalho. Ele usava a mesma para ter uma decisão a menos para tomar no dia. E ele queria otimizar o funcionamento do cérebro dele, e pelo visto deu certo, né? Otimizou bem e colocar no lugar certo, né? E colocar no lugar certo. Então, o cara que muitas vezes você falou, né? O cara gosta de ter essa profissão pelo estilo de vida. E eu vejo que muitos jogadores de pôquer, e imagino que apostador também, não gosta de rotina. Gosta de ter liberdade, sentar de onde quiser, a hora que quiser, para trabalhar, se quiser. Só que todo dia que você tem que tomar uma decisão, hoje eu vou estudar ou não vou estudar? Hoje eu vou operar ou não vou operar? Hoje eu vou fazer exercício ou não vou fazer exercício? Que roupa que eu vou colocar? O que eu vou ver? O que eu vou jogar? Sabe, são muitas decisões e cada uma dessas decisões está consumindo a capacidade do seu cérebro de tomar boas decisões. Aí quando você senta para operar de fato, a sua capacidade de tomar boas decisões já está aqui, ó. E quando você acorda, ela está aqui. Se você teve uma boa noite de sono, se você está cuidando bem do seu cérebro, ela está aqui. Então, quando você tem uma boa rotina, você já vai no piloto automático. Você já sabe o que você vai fazer quando você acorda, já sabe que horas você vai começar, que horas você termina, o que você vai fazer. Aí você senta para operar, sua capacidade de tomar boas decisões está aqui em cima. Entende? Interessante isso, muito interessante. Na verdade, é um pouco do conflito, porque, como tu disse, o cara vem para cá, ele, não, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar com a minha família, hoje eu vou ficar na praia, hoje eu vou operar sentado no sofá, assistindo televisão. Mas e aí, como é que fica a rotina do cara, né? Na verdade, vira um conflito, porque aí o teu poder de decisão, de tomar boas decisões, está ficando comprometida, né? Mas esse cara, eu diria que esse cara que você descreveu, ele ainda está pensando como um recreativo, como um amador. Ele Sim, não sim, abraçou como uma profissão. Em qualquer profissão, se você decidiu seguir qualquer profissão, se você não levar a profissão a sério e fizer direito, você vai ficar na mediocridade, né? Ou você não dura na profissão. Então, se o cara resolveu que vai levar essa profissão, essa é a profissão que ele vai levar, se ele não levar com seriedade, não vai ter futuro, né? Exatamente, mas é importante pontuar isso, porque a grande maioria das pessoas, pelo menos é o que eu vejo aqui, que nos procura, enfim, que nos acompanha, a grande maioria das pessoas, elas vêm para cá com esse pensamento, de que é fácil ganhar dinheiro e que ele vai ter essa liberdade. Ele já até avisa a esposa, o namorado, ó, te prepara porque shopping é todo dia, entendeu? Tá tranquilo. Eu vou trabalhar 2 horinhas e deu. Então, isso é muito perigoso, né? Pelo que tu está descrevendo, fica muito mais claro isso para a gente, né? Sim, sim. Porque... E assim, hoje mesmo eu tenho um trabalho que eu faço que eu chamo do diagnóstico do tilt, que eu faço uma conversa com o cara que me procura e fala, ó, me explica o que está acontecendo, me fala como é o seu dia a dia, ele preenche um questionário e conversando ali 10 minutos com o cara, vendo o questionário, eu já sei exatamente o que está causando os tilts dele. E aí, Legal. uma das coisas era essa da rotina. E aí a conversa foi, né? A conclusão foi, tipo, ele tinha aversão à rotina. O negócio dele era não ter rotina. Ele entrou no poker para
fugir da rotina de escritório. Mas a questão é que ele estava instalado na cabeça dele que ele não queria aquela rotina de escritório, de ir bater cartão, de ser todos os dias horário comercial, e sabe? Só que, se ele quer ser um jogador profissional de pôquer, é importante que ele tenha uma rotina. Mas a rotina não é o mesmo tipo de rotina. Você não tem, por exemplo, você não precisa ter a hora certa para acordar. Eu recomendo que tenha acordar, a melhor coisa para o cérebro, acordar e dormir e acordar exatamente sempre, todo dia no mesmo horário. Seria o ideal. A gente sabe que não é viável, mas seria o ideal para o seu cérebro. Mas você pode acordar a hora que você quiser. A questão é, o que você vai fazer quando acordar todos os dias, ou nesse dia da semana? Ou o que você faz antes de sentar para operar? Eu estou falando operar, vocês dizem operar, né? Porque Isso, operar. trader fala operar também. Tá. Sim, sim. Então, o que você faz antes de operar? Você tem uma certa rotina, um ritual? Eu estudo tanto, eu reviso tantas operações, eu me preparo, eu faço ali talvez uma respiração, meditação para também afiar a mente, eu faço algum exercício para estar bem fisicamente. O ideal seria ter uma rotininha, antes de operar. Que hora você vai operar? Não sei. Não precisa ser tão rígido, mas o mínimo de rotina é bom você ter para que você não tenha que todos os dias decidir tudo o que você vai fazer naquele dia. E essas pessoas que fazem assim tendem a ser mais procrastinadoras, porque falta energia para fazer. Tem que decidir tanta coisa no dia, chega no final, ao longo do dia, não faz, porque gastou toda a energia para decidir o que ia fazer, até o que ia comer. Entendi. Uma coisa que parece às vezes tão óbvio, mas tão difícil também ao mesmo tempo, né? Porque a gente pensa que é algo vai ser fácil de lidar, mas não é. É uma coisa que é mais difícil do que a gente pensa, né? Por isso tem que procurar bons profissionais. Mas tem outros 3 pilares, né? Falou 2 até sim, agora. Sim, estamos no segundo ainda. Esse é o segundo. Isso, vamos lá. E aí o terceiro pilar é o que eu chamo de mindset. Mindset, mente, set, programação. Então, o mindset é a programação mental. Então, por exemplo, se a sua mente está programada para olhar para o curto prazo, o que aconteceu hoje, deu certo hoje, não deu, quanto eu ganhei hoje, quanto eu perdi hoje, essa programação mental vai te causar muito estresse e pode te fazer errar muito. Se a sua mente está programada para o longo prazo e você programou que você está focando no seu lucro, para daqui 3 anos você quer estar com lucro X, você sabe que para chegar lá você precisa fazer isso hoje, e você está fazendo o que precisa fazer hoje, você tem um plano de ação, as coisas vão fluir muito diferente, porque você está com a visão lá na frente. Quando você está com a visão lá na frente, aquilo que está aqui perto perde um pouco da relevância, né? Você só tem que conferir se você está fazendo o que precisa ser feito. Esse é um exemplo de mindset. Outro exemplo de mindset é o foco no que você pode controlar. Se você está focando em coisas que você não tem controle, por exemplo, né, a variância, você gasta, você queima, você tilta, porque você queria controlar um negócio que não tem controle e aquilo só te dá desgaste para o seu cérebro, né? Agora, se você foca no que você pode controlar, tipo, tá, o que eu poderia ter feito de melhor aqui? Nada foi perfeito? Ok, então eu controlei a minha parte, fiz a minha parte. Não, eu poderia ter entrado numa hora diferente, eu poderia ter saído numa hora diferente. O que eu aprendi aqui? Isso é o que você pode controlar. Se a sua mente está focada para isso, se você funciona assim, isso vai fazer com que você cresça, aprenda e tenha menos tilt. E por que é tão importante esse pilar do mindset? Porque a nossa mente funciona cerca de 97% no piloto automático, guiada pela programação automática, pelas regras já instaladas. Então, o que está programado na sua mente é basicamente o que vai determinar tudo, né? O seu comportamento e as suas reações, inclusive, a determinadas situações. Então, mindset, programação mental, pode estar ali a causa de boa parte dos seus tilts também. Se você fala que você tem uma boa rotina, um bom estilo de vida, mas se tilta muito, provavelmente a causa está ali. O pilar número 4
É muito parecido com mindset, mas eu gosto de colocar numa outra categoria, porque é um tipo à parte de mindset, que são as autossabotagens. Eu, inclusive, criei um formulário, é um questionário para você testar o seu mindset financeiro. Porque vamos supor que quando você era criança, você cresceu ouvindo que todo mundo fala mal de gente rica. E aí você entra no trading esportivo porque você quer ficar rico. E aí você começa a ter resultado e você já está começando a ficar rico. E de repente você começa a fazer um monte de bobagem e devolve tudo que você ganhou. Aí você fala, mas por quê? O que aconteceu? Por que eu fiz isso? Né? E o cara fica com uma baita ressaca moral e se culpando e se punindo um monte. Mas o que ele não percebeu é que ele fez exatamente o que ele queria fazer, o que ele estava programado para fazer. Porque se ele cresceu acreditando que ser rico é uma coisa ruim e todo mundo falava mal de rico, se eu ficar rico, todo mundo vai falar mal de mim. Até os meus pais, que falavam mal de gente rica, meus pais vão falar mal de mim, não vão gostar de mim. Isso está no inconsciente, né? Não é um pensamento racional. E aí você começa a acumular dinheiro e você procura um jeito de se livrar. Tem gente que se livra desse dinheiro devolvendo nas telas mesmo, né? Tem gente que vai se livrar desse dinheiro gastando, gasta tudo. Tem gente que cai em golpe, perde, é tudo inconsciente, tudo acontece no nível inconsciente. Por quê? 97% do nosso comportamento flui sem você perceber no nível inconsciente, né? Sim. Por E o isso que quinto pilar? nesse ponto, Fala. desculpa só te interromper, mas nesse ponto acho que é legal também tu ter essa gestão financeira, né? A gente lida diretamente com o financeiro, né? E muitas pessoas não entendem isso, que aquele valor que nós temos para operar é o nosso capital, é o nosso trabalho, é o que nós temos para trabalhar. E muitas vezes o que tu está ganhando não significa que tu já tem que pegar aquele valor e sair gastando, não, faz parte do teu produto, Exato. né? Essa gestão financeira ela é muito importante também, né, Danilo? Porque isso vai te deixar mais confortável, também vai te ensinar a lidar com essas situações, né? E mudar esse pensamento que muitas vezes pode vir lá da infância, como tu disse, né? Sim, é por isso que traders e jogadores de pôquer precisam ter uma relação muito bem resolvida e saudável com o dinheiro. Com o E para dinheiro. isso, é porque é ferramenta de trabalho, né? Você não pode estar mal resolvido com aquilo. E por isso, é, o livro que eu mais recomendo, que, nossa, ele vai direto ao ponto e ele é muito objetivo e certeiro para mim nesse quesito, é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Já Harv li. Eker. Uhum. Fenomenal, Fantástico. ele te pega ali onde você tá com um mindset de pobreza, ele compara como é que os ricos pensam, como é que os pobres pensam, sem julgamento, mas é só a forma de Sim. pensar que gera o resultado, né, dessas pessoas. Por que que os ricos são ricos? Porque eles pensam, tem uma mentalidade rica e quem é pobre tem uma mentalidade pobre. Nada. E a gente vê, né, lendo esse livro, eu acho que até é legal fazer essa apologia ao livro, né? A leitura ela é muito importante, né, para a parte mental. Foi um hábito que eu confesso que adquiri há pouco tempo, faz uns 2 anos que eu comecei a ler esses livros de autoajuda. O Segredos da Mente Milionária foi um dos primeiros que eu li e foi revolucionário para mim, né? O Uhum. Poder da Manhã também, eu li para a gente acordar melhor, né? Ter Milagre da manhã. aquela Milagre da Manhã, isso. Então, esse hábito da leitura também traz um benefício muito grande, né? Às vezes o cara pensa, pô, eu trabalho com poker, eu não preciso ler, entendeu? Cara, isso é extremamente importante para tua rotina, né? E ler coisas certas, ler coisas boas, ler para Lógico que vai quando te agregar, com você certeza. você reprograma o seu mindset com influência daquela leitura lá. E aí, Legal, isso só para tudo. fechar, o quinto pilar é o que eu chamo de off-poker, no caso, off-trading, que são questões fora, né? Questões da sua vida. Se a sua vida tá uma merda, quando você chega para operar, você não vai estar ali felizão e focadão.
sei lá, você acabou de ter uma briga fenomenal com a sua namorada, com o seu namorado. Aí você entra ali, senta ali para fazer a operação, e às vezes você começa tomando um head, fala, não, não é possível, até isso, né? E aí você É isso, traz de fora para dentro. A questão da pressão financeira, problemas financeiros também, né? Afetam demais a sua cabeça na hora de operar. E tem todos esses outros fatores pessoais e outras questões que vão ser trazidas para dentro se a sua vida não tiver minimamente em ordem, né? Então, sim. esses são os Mas tu vê 5 que são... fatores, as 5 causas para você olhar se você está tiltando muito. Você vê que muitas delas não tem tanto a ver com o que você está fazendo ali nas mesas, o que está acontecendo, né? Elas são o que está acontecendo Sim, aqui, e aqui especialmente. exato. Eu acho que te ver falando assim, para mim pessoalmente, e eu acredito que para todo mundo que vai assistir, fica tudo mais claro, mais óbvio. E pensa, pô, é isso mesmo que está acontecendo comigo. Ou eu tô pecando justamente nesse quesito. Daí às vezes não se dá conta que é aquilo que está te levando a ter um resultado negativo, né? Então isso é muito legal, muito esclarecedor. Né? Danilo, depois de falar dos 5 pilares, né, que é extremamente importante, eu até diria para o pessoal, se não entendeu, olha de novo o vídeo, porque é muito importante ficar gravado esses pilares que o Danilo colocou. Tu acha que a idade ela pode influenciar até nessa ligação com os 5 pilares? A gente sabe que tanto no poker quanto no treino esportivo, as pessoas muitas vezes até, trabalhou a vida toda, se aposentou e agora ele vai descobrir uma nova profissão, digamos assim. A gente sabe que a idade, de certa forma, não tem limite. Mas tu acha que ela afeta principalmente na parte fisiológica, que tu disse, né? Na parte mental, tu acha que a idade tem a ver com isso, né? Ou não? Acho que o maior fator da idade é o fato, sei lá, o cara tá com 40 anos, já tá bem resolvido e até bem sucedido em outra profissão. E ele decide migrar, mudar para essa profissão. Muitas vezes o cara acha que porque ele é bem sucedido em outra profissão, ele tem que chegar já dando certo, né? E às vezes falta essa capacidade de adaptação de aqui eu sou estagiário, aqui eu estou servindo cafezinho, né? Eu estou começando aqui. Eu preciso começar do zero, eu preciso ter essa humildade. Eu vejo que quem é mais novo e está começando, sabe que está começando de baixo e tem essa mentalidade. É mais difícil, né? É mais desafiador para quem é mais velho vestir as sandálias da humildade e falar, vamos começar do zero, eu estou aprendendo uma coisa completamente nova que eu preciso me desenvolver. Tem um estudo do Malcolm Gladwell, né, no livro Outliers, Foras de Série, ele comenta que estima-se que para você ter maestria de qualquer área, seja um instrumento musical, algum esporte, qualquer coisa, você precisa de 10 mil horas de prática intencional, ou seja, prática com revisão, com intenção de aprimoramento. 10 mil horas. Sabe quanto tempo dá isso? Se você praticar 3 horas por dia, isso dá 10 anos. Se você quiser encurtar, você tem que fazer, em 3 anos, 8 horas por dia, inclusive sábado e domingo, para você realmente chegar a um nível de maestria para falar, eu domino essa parada. Entende? Certo. E aí Legal. O cara chega e tá uma semana e quer falar, eu já sei, eu sou bom e tal. E aí ele vai tomar uma surra da realidade ali, né? E vai aprender, vai custar caro, esse aprendizado vai custar bem caro. Né? Sim. Essa, na verdade, seria o principal desafio, na tua opinião, da questão da idade. Porque às vezes eu vejo até o cara, né? A gente mesmo tem alunos que têm 60 anos, aí ele vê um moleque, às vezes, de 20, 25,
ensinando ele. Às vezes, esse ego, né, do cara não deixa, né? Pô, como é que o cara vai ficar me ensinando uma coisa? Eu estou aqui de idade, eu já sei quase tudo da vida. Essa sandália da humildade é que é importante para que o cara consiga entender uma nova profissão, na verdade, né? Uhum. Por aí. Muito legal. Danilo, a gente sabe que tanto o pôquer quanto o trade esportivo são duas modalidades ou duas profissões que são muito novas, né? Principalmente para nós aqui no Brasil. A gente sabe que o pessoal lá de fora já tem mais tempo, às vezes vem isso até de berço, né? Os pais ensinam para os filhos. Aqui para nós, além de ainda ter um preconceito muito grande, que isso está se diluindo com o tempo, acho que está diminuindo bastante, são coisas novas. Tu já está há 15 anos, praticamente, né, dentro do mercado, mas o que tu enxerga daqui adiante, né, tanto do poker quanto do trade esportivo, como tu enxerga essas profissões? Certo. No poker, desde 2015 que eu comecei, né? Então aí já são, vai fazer agora 7 anos, né? 7 anos trabalhando 7 anos no de poker, poker. Agora, o que eu vejo é que existe uma tendência gigantesca no mundo inteiro dessa mudança de profissão, né? Dessas profissões alternativas, não tradicionais, que está crescendo um monte. Inclusive, eu tenho aluno que é de esportes também, e Também. é mais uma área que a molecada, 20 anos, ganhando uma fortuna, que antigamente, eu sou da época que você jogava videogame, você era vagabundo, né? Agora você é milionário. Nossa, com certeza. É isso mesmo. E cada vez Já mais estou tem. treinando meu filho, já tem 9 meses, eu já estou treinando ele a jogar videogame já. Então. E o mercado digital, né, traz oportunidades fantásticas e a oportunidade de você ser dono do próprio nariz, de você ser o seu próprio chefe, de você ter liberdade, de geográfica e até liberdade, bastante mais liberdade, e acho que o mundo está tendendo para esse caminho, né? O que eu vejo que a contrapartida disso é que as pessoas nunca foram ensinadas a ter disciplina, foram ensinadas a cumprir regras e seguir ordens, né? Então, é isso que está dando um grande conflito, que tem muita gente migrando para essa área de você ser empreendedor digital, nesse sentido de ser o seu próprio chefe, mas se você é seu próprio chefe, você não foi ensinado nem a dar ordens e nem a ter iniciativa e nem a ter disciplina. A gente é ensinado e treinado na escola a seguir regras e seguir ordens, né? Então, o cara, ele chega nesse momento, ele não sabe muito bem o que fazer e como fazer. Então, é essa geração que está buscando ao mesmo tempo liberdade e não tem a disciplina. E aí que entra a música do Renato Russo, né? Que disciplina é liberdade. Você só vai conquistar essa liberdade quando você desenvolver essa disciplina. E é um processo, né? Isso é um processo que até nas escolas hoje em dia eu acho que estão começando a ensinar as crianças a tem linhas, né, de escolas que ensinam a criança a ser mais líder e ter mais iniciativa e menos seguir regras, né? Mas isso é um processo que ainda Certo. leva anos. Eu acho que quem tiver disciplina e entender isso e entrar nesses mercados que ainda estão muito no início, vai fazer muito dinheiro, vai ter muito, muito sucesso aí. Certo. Mas a gente enxerga como um mercado promissor, né? Lógico que a pessoa tem que ter todos esses caminhos, tem que passar por tudo isso para ser bem sucedido, mas o mercado em si, tanto esportivo e esportes, poker, é algo muito novo que só tende a crescer, né? Isso que Muito, a gente pensa, muito. né? Tá na infância. Cara, para a gente ir para uma reta final aqui, qual seria a tua dica? Eu sei que tu já deu várias aqui, mas para quem está iniciando, justamente assim, decidiu hoje, olha, vou entrar no trade esportivo, vou entrar no poker, o que é a primeira coisa que ele deve fazer, na tua opinião? Acho que a primeira coisa
não sei se é a primeira coisa, acho que tem que começar certo, né? E como é que você começa certo? Você precisa trabalhar ao mesmo tempo o aprendizado técnico, o aprendizado mental. Então, desenvolve as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que um erro comum no poker é que todo mundo fala assim: não, primeiro aprende a técnica, depois se preocupa com a parte mental. E aí o que acontece? 90% dos jogadores que começam no poker desistem no primeiro ano. Não chega a hora dele trabalhar o mental. Por quê? Porque justamente a falta do desenvolvimento mental, da habilidade mental, faz o cara ter que desistir antes de completar um ano. Então, o que eu recomendo? A minha dica que é o meu viés, porque eu tô já há tanto tempo vendo tanta gente promissora desistir, sabe? E eu olho isso e falo, cara, não, faz isso daqui que eu tô te falando que funciona, né? Então, o que eu recomendo? Comece sandálias da humildade, né? Entenda que você está começando numa área nova, você precisa acumular as 10 mil horas, e essas 10 mil horas você vai acumular com bastante estudo, prática e, ao mesmo tempo, evolução mental. Legal, show de bola. Então é isso, galera. Prestar atenção essas coisas, a gente sabe, como tu falou, né? Às vezes as pessoas vão muito pela parte técnica e vão desenvolvendo o mental como vai, entendeu? Eu vou quebrando a cara e vai dando certo. Mas como tu disse, aí chega e desiste, né? Antes de conseguir desenvolver de verdade uma parte mental, né? Danilo, como é que o pessoal te acha, né? Qual é a tua principal rede? Prefere Instagram? Como é que o pessoal... Nós vamos deixar aqui embaixo o link, né, do teu Instagram. Eu acho que tu tem um site também, né? Para que o pessoal do trade esportivo possa te conhecer melhor. E agora tu está vindo para o nosso meio aqui também, que tu possa também atender a gente, né? Eu mesmo vou ser teu aluno. Opa! Bom, no meu site ggtilt.com você entende um pouquinho melhor do meu trabalho e lá você pode aplicar para fazer aquele diagnóstico do tilt, que ele serve já para traders esportivos, não precisa, já dá para fazer esse diagnóstico sobre o trader esportivo, não tem muita adaptação que precisa ser feita, né? Então já dá para quem quiser, tá tiltando muito, não sabe o que fazer, me procura que eu consigo te dar uma luz em um único encontro, já dou uma encaminhada boa que vai te aliviar bem essa parte. Mas quem quiser acompanhar, ter mais conteúdos e vendo, né, o tipo de coisa que eu ensino, e é legal ter uma pílula por dia, todo dia ver alguma coisa sobre mindset, sobre essa parte do mental game. Tem o meu canal do Instagram, que é o ggtilt.poker, e tem o canal do YouTube também, ggtilt. Então lá tem bastante conteúdo, mais de 300 vídeos no YouTube, acho que está chegando a 400 vídeos no YouTube, muitos temas diferentes, dá uma olhadinha lá e vai se inspirando um pouquinho, vendo que tem todo um universo, né, dessa parte mental a ser trabalhado que você não conhecia. Maravilha. Nós vamos deixar os links aqui embaixo para que facilite a tua ida até os canais do Danilo. Danilo, cara, obrigado de verdade por ter aceitado conversar com a gente, né? Compartilhar um pouco do teu conhecimento. Seja bem-vindo, né? Claro que tu já está atendendo algumas pessoas, mas, cara, vai ser muito bom. Eu acho que falta dentro do nosso meio uma pessoa especializada para atender essa parte psicológica. E, com certeza, toda a tua experiência vai agregar demais para toda a nossa comunidade, né? Então, obrigado por ter me atendido e seja bem-vindo. Obrigado, man. Estamos aí, qualquer coisa, só gritar. Valeu, valeu. Falou, abração. Galera, obrigado. Se você gostou do vídeo aí, dá um like, né? Acompanha a gente aí, acompanha o Danilo e a gente volta aí com mais entrevistas. Valeu, um abraço.